Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, vem. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor que por sua grande bondade e misericórdia nos concede esta oportunidade de mais uma vez, irmão, irmã, amigo, amiga, estarmos aqui e adentrarmos ao recesso do seu lar para lhe convidar para juntos adorarmos a Deus. Esse é o nosso culto, Momentos com Deus, culto idealizado e realizado pela Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade e campo eclesiástico de Pacaembu. Eu quero, com estas palavras, cumprimentar a todos irmãos e amigos na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Aproveito para cumprimentar meu companheiro, pastor Luciano, que sempre está conosco, sua esposa, irmã Daiane, e a minha esposa, que hoje está também aqui participando desse culto de louvor a Deus. É uma alegria poder adorar a Deus juntamente com você. A você, irmão, irmã, que estamos, vivendo esta pandemia, estamos, na verdade, isolados socialmente, mas juntos estamos espiritualmente. Eu quero convidá-lo para você orar a Deus conosco. Amado Senhor, queremos te louvar e te bendizer, te adorar e te engrandecer, Senhor. Queremos te agradecer também por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa e na tua santa presença, juntamente com irmãos e irmãs, amigos e amigas, que participarão deste culto de adoração ao teu nome. Venha, Senhor, abençoar a cada um. Venha, Senhor, estender as tuas mãos sobre cada um, em o nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. É o que te oferecemos, Pai, em gratidão a tantas e tão gloriosas bênçãos que de ti derivam, que de ti têm emanado. Ó Pai, te agradecemos em Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus pelo dia de ontem, e o fizemos, mas ontem, dia 8, foi considerado o dia do pastor, Então eu quero agradecer muito a Deus, por ser pastor. Mas eu quero agradecer muito e muito aos irmãos e irmãs e até alguns amigos que mandaram mensagens para mim, e foram muitas, nos parabenizando. Muito obrigado, irmãos, de coração. Muito obrigado por esse reconhecimento. E também, é lógico, os meus companheiros que trabalham comigo, que são pastores também, até porque não é pelo fato de ser pastor presidente que eu sou melhor do que eles. Sou igual a todos eles, pois estamos servindo ao Senhor. Muito obrigado pelos
parabéns, pelos votos de parabéns, pelas felicitações. Eu agradeço de coração a todos, irmãos, amigos, que no Facebook, no WhatsApp, que de certa forma se manifestaram nos parabenizando. O meu muito obrigado a todos, no nome de Jesus. Muito bem, vamos aqui. Hoje é um culto de ensinamento, né? Culto de doutrina da nossa igreja. A Assembleia de Deus conserva esse modelo em todos os lugares, ao menos é o que eu sei, de ter pelo menos 2 cultos voltados ao ensino. Um é na terça ou quarta ou sexta, dependendo dos lugares, né? Que é o culto de oração e doutrina, e o outro, que é a nossa escola bíblica dominical, né? E feliz o povo, feliz a igreja que tem quem os ensine, né? Porque o ensinamento, ele faz toda a diferença na vida do cristão. Estamos vivendo numa época de tantas heresias, misticismo, até por que não dizer, no meio evangélico, mas uma igreja bem ensinada, ela sabe as decisões e que direção deve tomar. Muito bem, eu quero aqui cumprimentar a nossa irmã Lucilene dos Santos, né? A Isabela e ao nosso irmão Aparecido, essa família importantíssima e maravilhosa. Cumprimentamos também nossa irmã Conceição Toledo, ali na cidade de Icém, ao seu esposo Armindo. Damos aqui a nossa saudação à nossa irmã Deusira, que Deus abençoe a irmã Deusira, lá em São José do Rio Preto. Ao pastor Cícero Siqueira, irmã Aparecida, a nossa irmã Francisca Dias e toda a sua família. Deus abençoe, irmã Francisca. Glória a Deus. Cumprimentamos também nossa irmã Iraci Leite, lá em Icém também, ao pastor João Francisco, né? E toda a sua família. Também lá em Icém, a nossa irmã Cecília Rosa, né? Irmã Cecília, que Deus abençoe. Aqui na nosso Pacaembu, a jovem Lívia Esquisato, seu pai, irmão Aparecido, irmã Eliette, sua mãe. Ainda cumprimentamos nosso irmão Gino de Carvalho, glória a Deus, que Deus abençoe. Ao companheiro, irmão Luciano Almeida. Luciano sempre está conosco adorando a Deus. Cumprimentamos também ao Mateus Pazini, Mateuzinho, que Deus abençoe você, meu irmão. Também cumprimento a Ana, ao Sil Wagner. Glória a Deus. Cumprimentamos também ao nosso irmão Luiz Carlos, né, que está fazendo parte desse nosso culto, né? Também ao diácono Jander, irmã Renata e toda a sua família. Glória a Deus. Com alegria eu quero cumprimentar também nossa irmã Elisandra. Que Deus abençoe Elisandra, os seus filhinhos, ao Roberto, seu esposo. Receba o nosso abraço em Cristo Jesus. Glória a Deus. Também eu quero cumprimentar aqui a nossa irmã Angélica Alves, lá no nosso querido Indaiá do Aguapeí. Que Deus abençoe a cada um, que cada um dos irmãos e amigos sintam-se abraçados. E aqui também aproveito para cumprimentar nossa irmã Terezinha Viscardi, né? Irmã Terezinha, pastor Daniel, que Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Estamos com saudade, irmã Terezinha, mas se Deus quiser, logo vamos estarmos todos juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Vamos então cantar ao Senhor um hino. Louvaremos ao Senhor cantando o hino de número 505. Louve a Deus com alegria, as palavras de Jesus. 505. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos banquete são banquetes de amor.
maná celestial, vigor me dão também, me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infunde-me valor, afastam o meu coração dos males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Em todo tempo meu Jesus palavras me dirá, nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Lugar não há nem haverá em um mundo de horror, em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom meditar na palavra de Deus, como é bom receber ensino da palavra de Deus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar ainda aqui a nossa irmã Luzia, né? Irmã Luzia, mãe do pastor Luciano, também irmão Alberto Souza, irmão Alberto, que Deus abençoe, irmã Silvia e Paulo Cardoso. Também cumprimento aqui a nossa irmã Marilene Masson, né? Que Deus abençoe, irmã Marilene. Quero cumprimentar também a Joyce Cleide Sacramento, que Deus abençoe, irmã. Eu quero cumprimentar a minha irmã Lourdes Lima, lá em Cândido Mota, o meu cunhado Nicanor, a Fabiola, o Lucas e o Lourenço. Também cumprimento ao pastor José Miguel e a irmã Sara Kieffer Alves. Que Deus abençoe, pastor José Miguel. Muito obrigado. Glória a Deus. Também cumprimento a nossa irmã Joseni, irmã Jô, e o nosso irmão Valdomiro, membros aqui da nossa igreja. E também quero com alegria cumprimentar o pastor Sérgio Gomes, né? No domingo eu liguei para ele, conversamos um tempão
e realmente ele conhece a minha família, meus irmãos, né? E congregou com a gente, só que eu não consigo me lembrar dele, né? Pastor Sérgio, que Deus abençoe você e a família. Também cumprimento nosso irmão Rodrigo Sossais, a Simone, o Juan, toda a família. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero aproveitar bem o tempo aqui para meditarmos na palavra de Deus, juntamente com você, irmão, irmã, você, amigo, né, que faz parte desse culto. E eu quero convidá-lo para um texto bíblico na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, né? Um assunto importante que eu queria dividir com você, né? Foi uma escrita de Paulo àquela igreja, e ontem foi o dia do pastor, né? Então hoje eu quero dividir com você alguns ensinamentos bíblicos justamente sobre isto. Abra sua Bíblia então, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 até o 14, que diz: Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher e irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, não para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, orando na inteira dependência do Senhor, para este momento tão importante que é a de administração da Tua Palavra. Quero Te pedir, Senhor, que Tu nos dê sabedoria e inteligência espiritual, para que tudo o que aqui falamos seja para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos,
Nós estamos vivendo num tempo de contestação. Vivemos uma época difícil, onde as pessoas contestam o prefeito, o governador, os vereadores, os deputados, os senadores, o presidente e daí por diante. Em alguns casos, com toda razão. E contestam também, não só este, pastores também. Pastores também. Líderes espirituais e religiosos também, das mais diversas religiões. E entre eles, os pastores. E eu tenho que dizer que também, em alguns casos, com muita razão. Não há como tapar o sol com a peneira, porque temos vistos péssimos exemplos em todos os lugares, em muitos lugares. Mas no meio político, nós não precisamos falar, porque está aí, todo mundo vendo. No meio religioso, também temos péssimos exemplos. Porém, eu pergunto uma coisa: será que aquilo que é errado inutiliza o que é certo? Será que todas as pessoas estão dentro do balde das contestações? Infelizmente, às vezes vemos esse reclamo até no meio da igreja. Eu digo infelizmente, não porque simplesmente eu seja contra algumas pessoas que contestam, não é pelo simples fato de ser contra. Infelizmente, porque alguns companheiros acabam dando péssimos exemplos, e esta é uma verdade. Mas infelizmente também, por quê? Porque a igreja de Deus não devia estar preocupada com isto, não devia ser molestada com isto, não devia ter esta preocupação, senão ampliar a sua tenda, ganhar almas para Jesus e, às vezes, em alguns casos, até de forma injusta, vemos irmãos que usam o nome de seus líderes diverso em prosa, em todas as conversas, às vezes ridicularizando homens que em alguns casos, e muitos deles, estão sofrendo. Homens que estão dando a sua própria vida pela obra, mas para muitas pessoas ainda é pouco ou nada. E esse texto aqui, nós estamos falando de algo acontecido há 2000 anos atrás. E com quem? Porventura, era Paulo um aventureiro? Era Paulo alguém que estava se tornando próspero com o dinheiro da igreja? Pelas benesses da igreja? Não. Não. Mas Paulo enfrentou uma dificuldade tão grande que ele achou necessário expor seu sentimento, e não só expor seu sentimento, mas defender o seu apostolado. E não só isso, também trazer à igreja de Corinto conhecimento bíblico.
Porque, infelizmente, algumas pessoas fazem certas coisas porque lhes falta conhecimento bíblico, e alguns outros porque não querem conhecer a Bíblia mesmo. Então Paulo escreve para uma igreja. E quem era esta igreja? Igreja que ele mesmo fundou, igreja que ele mesmo levou a Cristo, igreja que ele mesmo traçou as primeiras metas, igreja que ele conhecia como a palma da mão, porém, uma igreja complexa, uma igreja problemática. Perguntará alguém: todas as igrejas, eu estou falando de igreja no sentido local, são iguais? Não, não. Eu tenho essa experiência vivida. Estou na Assembleia de Deus, por bondade do Senhor, há 45 anos. Venho dirigindo igreja há 42 anos. Então, cada igreja é uma experiência. Cada igreja é uma experiência. E essa igreja aqui, de Corinto, ela diferia de todas as igrejas. E foi a igreja mais complexa que Paulo orientou. E ele pergunta, começa o capítulo 9 com 4 perguntas. A primeira pergunta é: não sou eu apóstolo? Eu não sou apóstolo? Veja a que ponto aquela igreja chega, de que alguns irmãos ali, não todos, é lógico, não acreditavam nem no apostolado de Paulo. Não acreditavam. Para alguns, Paulo era um João qualquer, era um embusteiro, era alguém que não tinha chamada de Deus. É interessante o que vemos, é que algumas pessoas, quando ele precisa do pastor, o pastor é o homem mais santo, é o homem mais maravilhoso, mas quando ele não precisa do pastor, aí o pastor, para alguns, é simplesmente um João qualquer. Não tem nenhum respeito, nenhuma honra, e era o que estava acontecendo com Paulo. Quando eu digo que a igreja de Corinto era uma igreja complexa, vocês vejam, no capítulo 3 da primeira carta, e versículo 3, ele diz para aquela igreja: porque ainda sois carnais. Eram crentes, mas que ainda estava vivendo sob a influência da carne, do homem natural, do homem sem transformação. Todos eram assim? Claro que não. Claro que não. Mas isto gerava uma complexidade naquela igreja. Aquela igreja era uma igreja formada por uma sociedade permissiva, uma sociedade por demais liberal, acostumada, mesmo no campo religioso, à imoralidade, a uma vida dissoluta. E alguns queriam trazer para a igreja de Deus esses costumes. Se vocês observarem, nós veremos que no capítulo 5, Paulo escreve dizendo de um irmão, de um jovem que estava tendo um caso com a própria madrasta, e a igreja ainda se ufanava por suportar aquele rapaz,
sem nenhuma disciplina. Aliás, quando nós falamos em disciplina nos nossos dias, parece que já se tornou algo superado, algo que não tem mais nada a ver, porque quando se diz que alguém pecou, cometeu alguma coisa, e ele vai ser disciplinado para a igreja, ele já logo pula para a igreja do lado. Ele já vai para outra igreja e quando chega lá, ele já chega falando mal da igreja, onde ele passou às vezes anos. Ele conheceu Jesus e ali teve os seus deslizes, e quando foi corrigido, ele simplesmente pulou o muro, vai para outro lado, cheio de pecado. Agora, o grande problema não é só esse. É que toda igreja que acata alguém em pecado vai sofrer as consequências. Nós, como pastores, não podemos esquecer disto. Quando você põe no meio da família de Deus alguém em pecado, esse alguém, ele vai trazer problemas para aquela igreja, para aquela família cristã. Mas alguns pastores não estão preocupados com isto, porque querem número, porque este fulano vai trazer dízimo, como se tudo isso justificasse uma vida de pecado daquela pessoa. Mas Paulo pergunta: não sou eu apóstolo? Porventura, vocês hoje não me reconhecem mais como apóstolo? Mas, queridos irmãos, Paulo, ele tinha convicção. Veja no capítulo 1 e versículo 1 dessa mesma carta, ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então Paulo sabia: eu sou o apóstolo. Uma das coisas que nunca vai deixar um homem de Deus confuso é esta convicção: Deus me chamou. Aleluia. Mas ele continua: não sou livre? Porventura eu não sou livre? Será que eu estou preso aos conceitos de vocês? Eu não posso tomar uma outra direção para a minha vida? Eu não sou livre? Mas a terceira pergunta que Paulo faz é: não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Ele disse: eu não andei com Jesus, eu não convivi com Jesus, eu não ouvi Jesus falar, eu não abracei Jesus, mas tem uma coisa: eu vi Jesus. Aleluia. Uma das marcas do ministério de Paulo era: eu vi Jesus. Quando no caminho de Damasco, diz ele, vi ele como um aborto, como uma situação abortiva, mas ouvi a sua voz e ele apareceu. Eu o vi, os meus amigos só ouviram uma voz do céu, mas eu vi Jesus. Aleluia. Mas a quarta pergunta para aquela igreja é o seguinte: não sois vós a minha obra no Senhor? Olha que interessante. Eu os conduzi a Cristo, eu os levei a Cristo, e vocês hoje acham que vocês não são a minha obra no Senhor? Meus queridos, veja o capítulo 12 e o versículo 12, ele diz, da segunda carta, 12 da segunda carta aos Coríntios, diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ele diz: vocês viram o que Deus fez através de mim
no meio de vocês. A coisa mais terrível que existe, meus irmãos, eu nem sei que nome se dá a esse tipo de atitude, é quando você quer negar coisas comprovadas, evidentes. E ali, ele pergunta, ele diz, vocês são o selo do meu apostolado. E olha, que é tão interessante, o versículo de número 2 diz, Paulo, se não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele diz, não importa o que vocês acham, não importa o que vocês pensam, não importa o que vocês pecham a minha pessoa, mas vocês são o selo do meu apostolado. Fui eu que os conduzi a Cristo Jesus. Eu me lembro, irmãos, de uma experiência que eu tive em certo lugar que eu fui pastor. Um certo membro da igreja cometeu um deslize, uma coisa muito ruim. Não foi adultério, não foi fornicação, mas foi uma atitude de violência muito ruim. E eu chamei aquele rapaz para conversar. E quando eu chamei, aquele moço vivia na igreja, no convívio da igreja, sem problema, mas de repente por uma atitude impensada. E quando eu o chamei para conversar, e ele tinha entregado a vida a Jesus durante o meu ministério ali naquela igreja, eu o havia batizado. Aí eu chamei ele e disse, meu irmão, eu quero conversar com você, porque aconteceu isso, assim, assim. Ele virou para mim e disse, olha, eu não vou conversar com o senhor. Eu só converso com alguém da minha confiança. Eu olhei para aquele rapaz, quase não acreditei que estava ouvindo aquilo. Quer dizer, eu não era mais a pessoa de confiança da vida daquele rapaz, sendo o seu pastor. E assim agem algumas pessoas. Esquece-se de tudo. Esquece que seu pastor sofreu, orou, trabalhou, lutou. Nos momentos de dificuldade, seu pastor esteve ao lado, mas ele cria um verdadeiro antagonismo. E aí o alvo a ser combatido é o seu pastor. Mas Paulo continua dizendo, esta é a minha defesa para com os que me condenam. O que eu acho interessante, pastor Luciano, nessa palavra de Paulo, é que Paulo não diz que eles o acusavam, mas Paulo diz que eles já o condenavam. Porque na justiça, a coisa ela segue um rito. Uma pessoa pode entrar na justiça e fazer uma acusação contra alguém, pedindo julgamento, certo? Contra essa pessoa, por isso ou mais aquilo. Porém, quem vai condenar ou declarar inocente é a justiça. Mas aqui, esses irmãos de Corinto, eles mesmos acusavam, eles mesmos julgavam e eles mesmos condenavam. Quantas pessoas, quantos homens de Deus têm sofrido esse tipo de coisa?
por pessoas desavisadas e até em alguns casos mal intencionadas, trabalham, às vezes arrebentando a vida moral de alguém e esquecendo-se que você está semeando e por certo você colherá. Nunca esqueça disto. Mas Paulo, ele usa a expressão para os que me condenam. E Paulo diz: esta é a minha defesa. Então Paulo se apega no direito que todo mundo tem de se defender. Até o indivíduo, o pior indivíduo, quando chega alguém que matou 1, 10, 20 ou 100, lá diante do juiz, ele terá defesa. Se não, ele não levar um advogado, automaticamente a promotoria ou o juiz vai lhe dar um advogado que é chamado de advogado dativo, né? Que está ali de plantão para atender e defender esta pessoa. Mas Paulo diz: eu tenho o direito. E uma das coisas mais difíceis que tem na vida é justamente você se defender. Mas Paulo aqui estava se defendendo. Mas continua Paulo, versículo 4. Olha, eles atacaram Paulo nas coisas mais simples e fundamentais. Não temos nós o direito, olha aqui, de comer e de beber. Pense os irmãos, quando levanta-se um grupo, e tenha certeza os irmãos que estão me ouvindo, eu não estou falando isso, trouxe essa palavra em defesa, em causa própria, graças a Deus, nós estamos em paz. Eu estou trazendo essa palavra porque Deus me pôs ao coração. Eu não estou me defendendo de nada, até porque não preciso, né? E graças a Deus, como igreja e como pastor, nós estamos em paz. Mas quando uma igreja, ela acha-se no direito de entender que o seu pastor não deve nem comer. Não era isso que Paulo estava dizendo aqui? Não temos o direito de comer e de beber? Nas coisas mais básicas da vida, havia aqueles irmãos que entendiam que Paulo não deveria. Ora, se ele não podia comer e não beber, então ele tinha que ser um anjo. Para esses crentes, só um ser celestial para não comer e não beber. Mas continua o apóstolo, versículo de número 5. Vai eles mais uma vez e dizem: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Sabe por quê? Eles entraram até na intimidade de Paulo. Ele não pode casar. Será que era a preocupação que com uma mulher seria mais pesado para eles dar o salário para Paulo? Será que era isto? Mas o certo é que eles diziam que Paulo não tinha o direito de casar. Você queria ser pastor de uma igreja dessa? Mas Paulo estava sentindo. Aí Paulo traz uma informação interessante, né? Ele diz: será que é só eu que não posso fazer isso? Como tem os demais apóstolos, inclusive os irmãos do Senhor?
É interessante, eu fico feliz quando eu vejo essa informação de Paulo, porque Jesus, ele tinha pelo menos 4 irmãos homens, né? Vocês querem ver? Vamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, diz aqui: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É interessante que provavelmente todos esses irmãos de Jesus estavam no ministério. Quando Jesus exercia o seu ministério, me parece que nenhum deles estavam com Jesus. Eram até um problema para Jesus. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, eles vêm porque viram tudo o que Jesus era. Então ele diz: ora, os irmãos do Senhor, eles são casados. E outra, Paulo traz uma outra referência que eu acho importante. Ele diz: Pedro também. Porque Cefas aqui é Pedro. Pedro também. Uai, se Pedro casou, por que eu não posso casar? Mas, meus irmãos, você sabe que quando uma pessoa ele está insatisfeito, ele cria os mais variados motivos. Mas é interessante, e quando eu falei dos irmãos de Jesus, olha aqui em Gálatas, capítulo 1 e o versículo 19, o próprio Paulo, ele diz assim: e não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então isso era a prova que ele estava lá. E o que é maravilhoso aqui é que Tiago, irmão do Senhor, é também chamado de apóstolo. Por que esses 4 irmãos não escreveram, não tem livro? É outra história. Mas eram homens de Deus. Muito bem, voltando ao texto, o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 6, ele diz assim: ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo era construtor de tendas, né? E aí aqueles crentes malvados, ele dizia: não, ele tem que continuar trabalhando. Não, nada disso, a igreja não vai sustentar eles, não. A igreja não vai fazer isso, não, de jeito nenhum. Ele diz: só eu e Barnabé? Os outros irmãos se dedicaram. Mas continua ele dizendo: quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, queria dizer Paulo. É eu que estou inventando a doutrina? É eu que estou criando o ensinamento? Ou porventura não diz também a lei do Senhor, não diz isto? Versículo 9: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ele diz: o Senhor, ele determinou na lei que até o boi que está trilhando o grão, você não deve pôr algo na boca dele para impedir ele de comer. Ele está trabalhando, ele está produzindo, ele deve comer. Eu lembro, eu fui homem da roça, quando nós tínhamos, lidávamos com um animal na roça, então a gente punha na boca do cavalo
o que nós chamávamos de balainho, né? Que era para ele não mordiscar o arroz, a plantação. Então ele tinha que trabalhar sem comer. Nós éramos cruéis, né? Mas aqui o Senhor proibiu, o judeu não podia fazer isso. Se o boi está trabalhando, se o cavalo está trabalhando, ele tem direito. E diz Paulo, e Deus não está falando isso por causa dos bois, mas Deus está falando isso por causa de nós. Mas olha, irmãos, o versículo de número 11, Paulo diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Porque a dificuldade de algumas pessoas é justamente, para ele parece que tudo é fácil, mas quando você entra no campo econômico ou financeiro, aí é um problema, aí é um drama. Nós temos visto nos últimos dias quantos crentes estão prosperando, e eu louvo a Deus por isto, de ver os nossos irmãos prosperando, só que só prospera na vida material. E essa prosperidade não é repassada em nada para a obra de Deus. Constroem casas, compram fazendas, compram sítios, compram carros novos, compram isso, compram aquilo, sempre estão em dia com a moda, com isto, com aquilo, mas a obra de Deus em nada é beneficiado com esta vida abençoada dele. Até porque algumas pessoas dizem, né? Isso aqui, fiquem tranquilos que não é nenhum desabafo meu, eu vou dar dinheiro para pastor, mas porventura quem administra o dinheiro da igreja é o pastor? A igreja não tem tesoureiro, não tem uma diretoria, não tem alguém que tenha um cuidado de administrar? Eu me lembro dos dias do profeta Ageu, quando a casa de Deus estava arrebentada, quando a casa de Deus estava desmoronada, mas o Senhor diz assim: é tempo de vocês morarem nas vossas casas estucadas, nas vossas casas tão bem elaboradas, mas a minha casa está no desprezo. E nós estamos voltando a esses tempos, onde queremos um Deus abençoador, mas não queremos ser bênção. Queremos um Deus que nos dê bons empregos, família abençoada. Queremos um Deus que abençoe o nosso trabalho, mas além disso, não assumimos nenhum compromisso com Deus e com a obra do Senhor. E Paulo diz: é demais isto? Mas para alguns que contestam, veja o que Paulo ensina na carta aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Mas esse texto muitas pessoas não querem ler. Se você é instruído na palavra, diz Paulo, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E Paulo diz: será que é demais se semeamos as coisas espirituais, recolher as coisas carnais entre vocês? Mas continua o apóstolo dizendo, aleluia, se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo,
E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Sim, Paulo aborda lá o Velho Testamento. Ele diz: de que viviam os sacerdotes? Porventura eles trabalhavam, laboravam para comer? Não eram eles compensados, com 11 tribos trabalhando e os ajudando, dando o seu salário, seu alimento para ele e a sua família? É Paulo que está dizendo, não sou eu. De que viviam os levitas? E os profetas viviam de quê? E outra coisa que eu faço uma pergunta: o Senhor Jesus, porventura, os 3 anos e meio dele de ministério, ele próprio financiava o seu ministério? Não. Lucas, capítulo 8, e o versículo de 1 a 3, veja o que está escrito. Evangelho de Lucas diz assim: e aconteceu depois disto que andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susanas e muitas outras que serviam com suas fazendas. Porventura, o ministério de Jesus era autofinanciado? Não, não, senhores. Porque às vezes queremos um caminho que não existe. E por causa disto, meus irmãos, é que a obra de Deus sofre, e sofre muito, por causa dessas dissimulações, por causa desse tipo de comportamento. Mas tem uma coisa, o apóstolo, no versículo 14, ele diz: assim ordenou também o Senhor, que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Viver para o evangelho é uma filosofia. Agora, viver para o evangelho e do evangelho é outra filosofia. E não é demérito algum, pois se Deus chamou, Deus por certo sustentará. Eu quero com estas palavras dizer a você, irmão, irmã, amigo, se Deus chamou um homem, com certeza Deus, Ele dá o necessário a este homem. E a forma dele sustentar este homem, esta pessoa, é justamente através da igreja do Senhor. Outra coisa que eu queria dizer para você, porque nós estamos vivendo numa época em que muitos espertalhões, eles andam por fora, né? E é o que Paulo diz: se outros participam disso, por que não mais justamente nós? Às vezes, em igrejas, se sustentam verdadeiros espertalhões, porque você fica atrás, porque esse homem, essa mulher é uma bênção. Só que é o seguinte, irmão, quando o teu ouvido está doendo, quem é que vai curar você? Quando sua família está com problema, quem é que vai atender você? Não é o seu pastor? Quando eu digo isso, eu não estou me referindo simplesmente a pastor presidente, ao seu pastor, aquele que às vezes é diácono, mas faz o trabalho de um pastor, aquele que é um presbítero, mas faz o trabalho de um pastor, aquele que é um evangelista, mas faz o trabalho de um pastor, aquele que é pastor e faz o trabalho de pastor. Eu não estou falando de alguém que aparece fazendo um verdadeiro estardalhaço no meio da igreja, né? Um dia e depois some e fica
a dependência de irmãos que ficam tratando esse tipo de gente. Eu não estou falando dessa gente, eu estou falando de homens de Deus comprometidos, de homens de Deus que oram, de homens de Deus que procuram conhecer a palavra de Deus para trazer ensinamento para você, de homens que oram, que jejuam, que buscam a Deus, que cuidam da igreja, que choram pela igreja, que procura dar à igreja a orientação necessária. Eu não estou falando de espertalhões, não. Eu estou falando de homens de Deus. E toda igreja que é igreja sabe quem é homem de Deus. Toda igreja que é igreja sabe o pastor que ela tem, sabe o homem de Deus que ela tem. Nós temos aqui, por exemplo, congregações em lugares pequenos, e eu vou citar uma delas, não porque seja melhor ou pior, não tem nada a ver, a pureza, uma das menores congregações nossa. Temos um homem de Deus ali, um homem simples, trabalha na roça, certo? Mas é o homem de Deus que está ali, que chora com você, que ora com você, que sente a tua dor, que quando você precisa, Ele está ao seu lado. Honre Ele, honre a Ele. Quando você tiver dificuldade, é Ele que estará ao seu lado. E nós podemos citar, eu citei aqui aleatoriamente a pureza, mas poderia citar todas as nossas congregações, pois temos homens de Deus. Então não esqueça disto, honre o teu pastor, não se junte com gente que vive para difamar, para detratar, para caluniar, até porque esse não é hábito de quem serve ao Senhor. Paulo sofreu com aquela igreja, e olha, o sofrimento de Paulo foi tão grande que Paulo escreve para aqueles irmãos no capítulo 12 de segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 15, veja bem o que Paulo diz: e eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Essa era a realidade da igreja de Corinto. Eu tenho certeza que você, irmão, irmã, você, não importa se daqui, de qualquer um outro lugar onde você sirva a Deus, você não quer ser uma igreja de Corinto. Até porque Deus te chamou para ser uma bênção. Mas acredito piamente que você, meu companheiro, pastor, ministro do Evangelho, você diácono, presbítero, evangelista, que você tem um compromisso sério com a obra de Deus. Você tem um compromisso sério. Dê os melhores exemplos. E é verdade que alguns, em termos de exemplo, têm falhado. Até porque o Senhor, Ele garante sustentar aqueles que Ele chama, mas não prometeu para nenhum que ia enriquecer. E que, infelizmente, nós temos visto alguns que estão enriquecendo. Não foi para isto que o Senhor me chamou e nem para isto que Ele te chamou. Se você está enriquecendo por dinheiro, que é fruto do teu trabalho na vida secular, amém. Mas na igreja, sendo pastor e dependendo da igreja, não foi para ser rico que Ele te chamou. Rico sim, das bênçãos de Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos para os pedidos de orações. Estaremos orando por você e com você. Compartilhe esse culto enquanto você participa. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos internautas,
Com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor pastor Ananias, irmã Daiane, minha esposa, irmã Lourdes, Deus abençoe vocês que aqui estão presencialmente. Meus amados, nós louvamos a Deus por esta palavra tão maravilhosa, lembrando que o dia do pastor ontem fora celebrado. Na nossa Assembleia de Deus, nossa denominação, normalmente no segundo domingo do mês de junho, celebra-se o dia do pastor. Mas, como nós estamos restritos dos cultos públicos, eu gostaria de dizer aqui a todos os irmãos, pastores, especialmente ao nosso pastor Ananias: pastor tem coração, pastor tem sentimento. Quando Jeremias, usado por Deus, profetizou, Jeremias 3:15, Deus falou através da boca do profeta: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e sabedoria. Às vezes a gente, pegando essa palavra, essa expressão, pastor segundo o meu coração, muitas pessoas entram pelo ledo engano de pensar que o pastor é super-herói, é um homem que em suas veias passa óleo e não sangue, mas eles têm coração. E nós vemos no exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos o pastor Ananias relatando aqui as entranhas do ministério, como é difícil, citando o exemplo de Paulo, mas o Senhor Jesus, quando se humanizou, que é o exemplo do Supremo Pastor, ele foi inteiramente humano, pastor Ananias. Ele chorou, ele disse que estava cansado por diversas vezes, ele estava angustiado em dados momentos, teve medo, angústia profunda a ponto de suar grandes gotas de sangue. Se o Supremo Pastor passou por isso, que dirá dos pastores do século 21, nesse mundo tão pós-moderno, cheio de agitações, medo, especialmente agora num período de pandemia. Com tudo isso eu quero te dizer, você tem ligado para o teu pastor? Você tem perguntado se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa? Pastor, eu tomo aqui partido de todos os irmãos, o ministério, a diretoria da igreja, para lhe dizer pessoalmente, feliz dia do pastor. Que o Senhor continue coroando o teu ministério de êxito, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e que o Senhor possa fazer sobre ti resplandecer a sua luz e te dar a paz. Glória a Deus. Dito isso, meus amados, vamos para os pedidos de oração. Aleluia, aleluia. Vamos continuar orando pelo pastor Jonas de Brito e sua família. Ele já está melhor, louvado seja Deus, mas carece ainda das nossas orações. Continuemos orando pelo Walter Amaral, genro do pastor Antônio Amâncio, que não está bem de saúde. A irmã Lourdes Lima, irmã do nosso pastor, pede oração por sua vida e toda a sua família. O pastor José Dias, o vice-presidente deste campo, estendo aqui também meus parabéns ao senhor pastor José Dias, pelo dia do pastor. Ele pede oração por sua vida e de toda a sua família. A irmã Gislaine Melo pede oração por sua vida, filhos, irmãos e neta. O pastor Sérgio, lá de São Paulo, pede oração em favor de sua vida e também de sua esposa e de toda a sua família. A irmã Lucilene pede oração por ela e também por sua família. E o pastor Alessio pede oração por ele e por toda a sua família. Nesta oração vamos acrescentar aqui, orar pelos nossos pastores, pedir que o Senhor continue os abençoando de uma forma toda especial. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra. Ela para nós é um farol que clareia, Senhor, perfeitamente os nossos caminhos para que possamos andar na vereda da justiça. Quero pedir a tua bênção sobre cada pedido de oração aqui elencado, mas nesse momento, Senhor, me dirijo à tua gloriosa presença para pedir a tua bênção sobre cada pastor, aqueles especialmente que doaram sua vida, renunciaram aos sonhos terrenais para poder servir-te integralmente. Deus, alegra os seus corações, que a tua paz possa permanecer continuamente em seus corações, que nunca falte óleo,
sobre a vida dos teus filhos. E peço que o Senhor cubra todas as suas famílias, desde esposa, filhos, netos, genros, nora, que a tua boa mão alcance, pois o coração dos teus servos, pastores, alegre, com certeza, Senhor amado, o teu reino será, ó Pai amado, propagado com mais vigor, poder e alegria. Pai Santo, peço tudo isso pelo nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Estamos chegando aos instantes finais do nosso culto, agradecidos a Deus. E a você, irmão, irmã, amigo, amiga, que esteve conosco, Deus te abençoe, que o Senhor te dê vitória. Quero aqui dizer aos irmãos em todo o nosso campo, aqui na cidade de Pacaembu, se você, irmão, estiver passando por alguma dificuldade que não seja do nosso conhecimento, entre em contato conosco. Nós, como igreja, estamos prontos a ajudá-lo dentro daquilo que pudermos fazer. Portanto, não sofra sozinho. Entre em contato conosco e nós vamos lutar com você e por você. Muito bem. O nosso próximo culto é quinta-feira, né? Às 20h. E convidamos você, estará conosco aqui o nosso departamento jovem, né? A mocidade. E nesta quinta-feira nós estamos concentrando, todas as quinta-feiras, na verdade, 4 departamentos, né? A mocidade, as irmãs, as crianças e os varões, né? Eles nos pediram, então, logo na outra quinta-feira da outra semana, será o primeiro culto dos varões, né? Eu ainda não falei com os outros departamentos, mas já estão avisados, né? Então, nós estaremos realizando, deixando a quinta-feira para esses 4 departamentos irem se organizando. Isto. Na próxima quinta-feira, os jovens da nossa congregação de Irapuru estarão aqui, né, com o nosso líder, o Yuri, as nossas irmãs que trabalham, né, as maestrinas, a irmã Lucilene, a Vanessa, estarão realizando o trabalho aqui com os jovens. Assim, que Deus te abençoe. Meu muito obrigado a você que esteve junto com a gente. Que Deus abençoe. Foi bom estar na presença de Deus, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus.